Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre os grandes bancos. A gente tem recebido uma série de perguntas, do pessoal querendo saber se vão quebrar, não vão quebrar. Isso não, né? Mas quais são os riscos que a gente tem atualmente, né? Até porque tem muita gente preocupada com essa questão da crise e da inadimplência crescendo, como isso pode afetar os grandes bancos da mesma forma que já vem afetando alguns outros segmentos, especialmente varejo, construção civil e outros segmentos. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, tá? Logicamente, né, pessoal, acho que vale a pena já direto, né, falar sobre essa questão que hoje não tem risco, né, de quebra, principalmente desses grandes bancos, mas que realmente, né, a gente teve uma piora nos resultados trimestrais quando a gente olha para algumas linhas, como por exemplo a alta da inadimplência. Né? E por que a inadimplência subiu? Nós tivemos uma flexibilização para pagamentos, isso tanto para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, isso desde o início da crise. Então, isso mexeu com os índices de inadimplência, né? Já que isso foi empurrado alguns trimestres aí para frente. Além disso, nós tivemos a questão do auxílio emergencial, que também acabou empurrando essa inadimplência um pouquinho para frente. Tá? Dentre os principais, esses principais grandes aqui, dos quatro, né? O Santander é o que tem uma carteira de crédito mais arriscada. O Santander, por exemplo, é muito forte na parte de financiamento de veículos. E o BB é o que tem, né? O Banco do Brasil, aquela carteira mais conservadora, vamos dizer assim, até porque o BB é muito forte no agro e o agro está bem. Né? A gente tem em segundo lugar aí como mais arrojado, arriscado, o Bradesco, né? E o Itaú, que normalmente ou historicamente é o banco mais conservador. Porém, né, pessoal, a gente não pode esquecer que é importante a gente lembrar que não é só em termos de investimentos, né, de ações, que é importante a gente acompanhar se o banco é sólido ou não, né? Porque as pessoas podem ter dinheiro num banco e o banco quebrar. Isso já aconteceu N vezes, né? Mesmo aqui no Brasil, que hoje o mercado é bastante concentrado, eventualmente acontece, né, de bancos menores aí quebrar. E é importante, né, que o investidor ele entenda disso, né? Esse aqui, por exemplo, é o resultado de um banco, até não vou falar qual aqui, mas enfim, um banco que está dando prejuízo já há alguns anos, é um banco que não é muito sólido e que tem alguns clientes que já nos encaminharam algumas vezes que tem renda fixa nesses bancos. Né? Mesmo com fundo garantidor, pessoal, o banco pode dar problema, pode demorar 6, 7 meses para ter a resolução desse problema. Né? Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o site do Banco Data, ele é gratuito, vocês digitam o nome do banco e vocês têm condições de ver, né, a condição, a saúde financeira do banco. Então, cuidem dessas armadilhas. A gente recomenda aqui renda fixa, por exemplo, e recomenda que todo mundo fuja, né? Daqui a pouco, para ganhar um pouquinho a mais, a gente corre um risco gigantesco, né? E ali também tem, nesse site, Banco Data, também tem informações desses bancos aí de capital aberto. Então, como eu falei, né, pessoal, até vamos pegar como exemplo aqui o Banco Itaú. Realmente, a provisão para devedores duvidosos, né, que é esse PDD, subiu, não só no caso do Itaú, mas dos outros bancos também. Lembrando que esse PDD é uma reserva que o banco faz baseado na estimativa de inadimplência. Claro que os bancos fizeram muita provisão, até porque no meio de uma crise, tudo fechado, era natural esperar, né, que a inadimplência fosse subir, já que muita gente perdeu o emprego, né, e a situação ficou complicada. O que acontece, pessoal? A inadimplência não descontrolou, né, quando a gente pega os grandes bancos, até porque a questão no Brasil, os bancos sabem emprestar dinheiro, né, tanto que eles têm resultados fantásticos aí ao longo dos últimos tempos, e como a gente fala sempre, emprestar dinheiro não é o problema é receber ele de volta. Né? Além disso, a gente não teve uma piora, eu sei que a questão da inflação é muito danosa, né? O nosso dinheiro ele perde o valor de compra, e principalmente para quem não tem tantas condições financeiras, qualquer 100, 200 reais que aumenta os preços faz uma diferença monstruosa. Né? Mas na média, a gente percebeu que quando a gente olha os níveis de emprego, por exemplo, que inclusive saíram hoje, também não foi uma questão que piorou muito. Né? Pelo contrário, a gente teve até uma melhora, né? Mesmo sabendo que a condição
de grande parte do país é bastante complicada. Então nós não tivemos essa piora grande que nós talvez poderíamos ter com os níveis de desemprego disparando lá, indo para 15%, 16%, 17% e assim por diante, né? E a gente não pode esquecer também que no caso, dentre esses bancos aqui, o Santander foi o banco que tinha feito menos provisões no início da crise. Ele foi um banco não mais otimista, mas ele fez menos provisões e ele fez mais provisões agora do que os outros bancos, até para, né, voltar atrás, como diz o outro, nesse movimento que ele tinha feito no início da crise, né? Então a gente continua entendendo sim aí que os bancos são interessantes, principalmente, né, quando a gente olha em pagamento de dividendos, né? Nós temos, por exemplo, aqui a nossa carteira de dividendos, que tem empresas do setor financeiro. Eu vou deixar informações para vocês aqui na descrição. Tem o yield aqui, né, que vocês vão poder acompanhar também, né, quanto que a carteira rende em torno de dividendos. Esse ano a carteira está positiva, mesmo com a queda do mercado. E nós temos outras estratégias, recomendações de longo prazo, small e micro caps, carteira internacional, FIIs, REITs, as carteiras diversificadas, enfim, as informações todas aqui na descrição. Lembrando que todas essas carteiras aqui, com apenas 10 minutos por mês, os investidores conseguem acompanhar, tá? Então, como eu falei, nós tivemos esse aumento de provisão, né, e é natural que ao longo dos próximos trimestres a gente tenha até uma reversão aqui dessas provisões, o que ajuda também a melhorar o resultado dos bancos. Outro número importante para a gente ver, pessoal, é esse aqui, ó, que mostra a qualidade do crédito também, né, que é o NPL, que é o Non Performing Loan, que representa, né, a capacidade, representa, né, os empréstimos aí que não foram pagos pelos seus clientes. A gente olha no caso do Itaú aqui, ele está bem baixo, né, esse indicador total aqui está em torno aí de 2,6%, né, então também não destrambelhou aqui a inadimplência. Quando a gente olha dos outros bancos, a mesma coisa. Quando a gente olha para uma inadimplência aí de 90 dias, o BB é o que tem inadimplência menor, ainda com números do primeiro trimestre, em torno de 1,90. O Itaú 2,6, né, que foi esse aqui que eu mostrei, o Bradesco 3,2 e o Santander 2,9. A questão do Santander é que quando a gente olha a inadimplência de 15 a 90 dias subiu demais, né, até por ser o banco mais arriscado, né, em termos de concessão de crédito, né, foi para 4,2%. E quando a gente olha de pessoa física, subiu de 5 para 5,9. Então é importante olhar a total, sim, mas dependendo do banco, a gente tem que quebrar, né, essa inadimplência para entender os volumes e entender onde o banco pode ter mais problemas, né? A gente não imagina que isso aqui vai ser danoso a ponto de dar prejuízo no trimestral, no caso dos bancos, especialmente o Santander, mas acaba dando uma diferença, sim, né, nos resultados, principalmente um pouco focados mais agora no curto prazo. Além disso, nós temos a questão do custo do crédito, né? Aqui tem o Itaú, o custo do crédito subiu um pouco, né? Mas quando a gente olha aqui, anualizado isso aqui em relação à carteira de crédito que subiu, né? Mesmo com a crise, os bancos aumentaram a carteira de crédito e o custo aqui anualizado caiu, na verdade, né? De 3,3% de 2019, aqui, ainda no pré-pandemia, para 2,7%. Ele teve uma leve alta, né? Então isso acaba sendo importante também. E quando a gente olha em termos de outros custos e despesas administrativas, enfim, os bancos têm essa questão de disciplina financeira e os bancos têm muita coisa para queimar, né? Quando a gente olha em termos de fechamento de agências, enfim, tem bastante coisa aqui para os bancos ajustarem também. Então a inadimplência não está alta, ela está controlada, ela pode piorar, mas está controlada. O custo do crédito também, os outros custos administrativos, de despesas com marketing, enfim, todos esses custos aí estão bastante controlados, até porque se tem uma coisa que o banco está acostumado, é com crise, ainda mais no Brasil, né? Quando a gente olha em termos de resultados, a mesma coisa, aqui são os resultados do Itaú, né? O resultado recorrente aqui estourou também, foi para cima, né? De 6,3 bi para 7 bi, produto bancário também cresceu do primeiro trimestre do ano passado em relação a esse ano. E a margem financeira saiu de 18 bi para 21 bi. Tá? Então tem essa situação bem tranquila. E quando a gente olha os outros indicadores de desempenho, inadimplência está controlada, como eu já comentei, índice de cobertura, índice de eficiência, Basileia, todos esses índices estão bem tranquilos
em relação a esses grandes bancos. Os bancos menores, né, principalmente esses que muita gente tem a aplicação de renda fixa, tem que cuidar, porque tem muito banco que pode ter muito problema, né? Então o investidor tem que estar de olho nisso, tá? E quando a gente olha em termos de ROI, né, que é uma medida interessante para mostrar a rentabilidade dos bancos, os grandes bancos estão nessa casa aí de 20%. O Banco Itaú, o Banco do Brasil, desculpa, ele historicamente tem uma rentabilidade menor, vai variar em torno de 15% a 17%, mas os bancos têm toda a possibilidade do mundo, né, de nos próximos 3 a 5 anos manter essa margem aqui na casa de 20% de ROI, o que vai garantir sim um bom pagamento de dividendos, tá? Então a gente não tem essa preocupação em relação à questão da inadimplência nesse momento. Os grandes bancos vão continuar crescendo, eles normalmente performam bem, como eu comentei, em cenários de inflação, em cenários de crise, em cenários de juros mais elevados. O risco, né, pessoal, que a gente enxerga mais em relação à questão dos bancos é caso nós tenhamos, como nós já tivemos, algum tipo de aumento de impostos, algum tipo de aumento de taxas para os grandes bancos, porque eles estão divulgando bons resultados, né? E a gente sabe que, às vezes, essas medidas mais, entre aspas, populistas, né, acabam agradando a boa parte da população, né? Ah, não, os grandes bancos estão tendo muito lucro, vamos taxar eles. Né? E são medidas mais fáceis, entre aspas, aí de se passar, tá? Logicamente, a gente é contra esses aumentos de taxas, de impostos, mas como os bancos estão tendo lucros mesmo com a crise, a gente sabe que esse risco ele existe, né? Nem que seja daqui a um pouco de aumentar as taxas, né? Que a gente sabe, já viu algumas vezes também de maneira momentânea. Aumenta agora e daqui a 2 anos diminui, aumenta agora, em 2023, 2024 diminui. Né? Então esse é o principal risco que a gente enxerga dos bancos. Né? Não é de inadimplência nem de resultados, porque os resultados eles devem continuar sendo bastante positivos. Tá certo, pessoal? Né? Eu vou colocar, como eu falei, o site do Banco Odata aqui na descrição. Não esqueçam de, quem tem alguma dúvida, entrar em contato, mandar o e-mail, nos chamar no WhatsApp, no Telegram, as informações aqui na descrição. E além das estratégias de longo prazo, nós temos as estratégias de médio e curto prazo, como é o swing trade aqui, que são operações de 2 a 10 dias, que é um dos nossos carros-chefe de operações de médio e curto prazo. Temos long short, temos o rastreador de tendências, todas as nossas estratégias com desempenhos bastante positivos de longo prazo. Vocês podem conferir todas essas informações aqui na descrição, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos a todos. Até mais!